VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleitson Pereira. Inscreva-se. Na aula de hoje, vamos falar de Dashboard, painel de indicadores. Vamos aprender a montar um gráfico de roscas dinâmicos, onde haverá uma troca de posição entre os gráficos. Basicamente, será este gráfico que você está vendo em tela. Para a continuidade deste canal, acesse apoia-se.se/Programador Excel VBA e apoie este canal. Reforçando que de segunda a sexta, os vídeos aqui do canal saem às 19 horas. Aos sábados e domingos, os vídeos são postados às 13 horas. Se você não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. Este é o gráfico que vamos estar desenvolvendo no vídeo de hoje, certo? Reforçando que a gente poderia ainda fazer algumas melhorias, claro, certo? Ocultando as guias, ocultando esse painel aqui, utilizando macros, certo? Mas isso não vem ao caso. Reforçando que para este vídeo ter continuidade, é necessário que tenha muito like, certo? Então deixe seu like logo agora, para não esquecer. Então o que a gente vai fazer aqui? Observe que eu tenho dois intervalos, ou seja, eu tenho dois critérios para fazer um filtro nos nossos gráficos. Repare muito bem a posição do primeiro lugar, que nesse momento está com a Suécia, certo? Observe que eu estou selecionado aqui um mês e um ano de março de 2017. E o critério está como televisão, certo? Se eu mudar para julho, por exemplo, observe que a Suécia continua no topo, certo? Porém, vamos verificar em um outro mês qualquer. Observe que a Suécia já desceu agora para o quarto lugar. E isso vai acontecer se o mesmo país, no mês seguinte, esteve numa posição melhor, não teve uma crescente, certo? Então observe que nossos gráficos são bem dinâmicos e esse é o nosso primeiro dashboard que vamos aprender a montar aqui no vídeo, certo? Observe que eu posso estar mudando aqui pelos meses e conforme eu mude, o ranqueamento muda aqui nos gráficos. Claro que também se eu mudar aqui pelo critério, por exemplo, lojas, pelo critério internet, pelo critério celular, certo? Então como é que foi montado isso daqui? Observe que na minha Plan 2 eu tenho uma base de dados, certo? E qual foi a lógica que eu utilizei aqui? Eu utilizei a lógica a seguinte. Eu tenho aqui basicamente, vamos ver aqui pelo filtro, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, certo? Tem 6 países que eu estipulei aqui que foram vendidas, certo? No caso, eu estipulei que distribuí 100 mil unidades para ser vendidas tanto pelo celular, como pelo meio de comunicação, televisão, ou por lojas, ou por internet, certo? E essas 100 mil unidades foram distribuídas igualmente para ser vendidas no Brasil, na Alemanha, na Holanda, na Croácia, na Inglaterra e Suécia, certo? Ou seja, de 100 mil unidades, eu peguei 100 mil unidades para cada país para ser vendidas. Porém, cada país vendeu uma quantidade X, certo? Uma quantidade X no mês de janeiro, uma quantidade X no mês de fevereiro e aí por aí vai, certo? Essa aqui é a quantidade total que foi vendida nesta data, certo? No mês de janeiro para o Brasil. Observe que, se eu filtrar aqui Brasil e filtrar, por exemplo, o mês de janeiro, só para o mês de Brasil, observe que foi vendida essa quantidade aqui, certo? Porém, observe o meio de comunicação que foi utilizado. O meio por celular, o meio por televisão, o meio por loja e o meio de comunicação pela internet, certo? Então esse aqui é o valor total que foi vendido pelo Brasil em janeiro de 2017, utilizando o meio de comunicação celular, certo? E lá no nosso gráfico, basicamente é isso que ele vai fazer, ó. Eu tenho os meios de comunicação que não se repetem e tenho o mês que eu vou filtrar, certo? E claro, ele vai filtrar em cima de cada país. Então eu vou desfiltrar aqui, isso foi apenas para entender como é que foi montado, certo? Vou clicar aqui na nossa Plan 1. Vou aqui na nossa guia dados, certo? Vou aqui na minha guia dados, perdão, na minha guia layout da página mesmo, exibir linhas de grade, exibir minhas linhas de título, certo? Vou reexibir aqui os meus intervalos que estavam ocultos, tanto as minhas linhas como as minhas colunas, certo? Se
você já trabalhou com esses Dropbox aqui, sabe perfeitamente que a gente tem que amarrar um intervalo a ele, certo? Para que apareçam os valores aqui dentro. Então observe que eu tenho basicamente aqui duas tabelinhas, certo? O que eu vou fazer aqui, a gente vai fazer do zero, certo? Para a gente poder aprender junto. Então o que eu vou fazer aqui basicamente vai ser o seguinte. Eu só quero que vocês primeiro reparem o seguinte. Observe que aqui eu tenho a distribuição dos países. Aqui ele não muda, certo? O que vai mudar é apenas os cálculos, certo? E observe para essa tabelinha auxiliar aqui abaixo. Observe que o Brasil está lá em primeiro, certo? E agora aqui consta em primeiro. Se eu mudar aqui para um outro mês, por exemplo, janeiro, observe que o país Brasil lá continua em primeiro e aqui também continua em primeiro, certo? Vamos reparar se o Brasil, no mês de fevereiro, vai mudar de posição. Observe que lá, na minha primeira tabela, o Brasil lá continua, certo? Na primeira linha. Porém, olha a posição aqui, posição 5, certo? E observe que aqui ele já desceu para a posição 5 dessa tabela auxiliar, certo? Então, para vocês entenderem, este painel aqui está vinculado aos dados não desta base, e sim dessa daqui, porque essa base aqui é dinâmica. Conforme o ranqueamento do que foi vendido, o país desce, certo? O país desce de posição aqui para essa tabela auxiliar. Observe que, se eu filtrar um outro mês qualquer aqui, o Brasil agora está na segunda posição. Observe, aqui ao lado. Então, aqui na segunda linha dessa tabela auxiliar, o Brasil está na segunda posição. Se eu filtrar outro mês qualquer aqui, só para ilustrar, observe que agora o Brasil não muda aqui de posição, certo? A posição que eu falo é a posição aqui da célula, porém aqui o ranqueamento ele caiu para quarto. E observe que aqui no rank 4 aparece o Brasil, certo? Então, primeiramente, como é que a gente faz aqui, certo? A gente vai primeiro ter que fazer alguns cálculos. Então, eu vou usar uma guia aqui qualquer, certo? A Plan 3, e vamos fazer primeiro esses cálculos. Só para agilizar, vou copiar essa estrutura aqui, certo? Dá o Ctrl C aqui. Observe que estou copiando a parte de B2. Então, eu vou colar aqui B2. Vou pausar aqui o vídeo só para agilizar isso. E observe o seguinte, certo? Já deixei aqui a nossa base, certo? Que vai extrair os dados aqui da Plan 1, certo? Perdão, aqui da Plan 2. Então, essa Plan 2 vai alimentar os dados aqui para a Plan 3, certo? Observe que aqui é o que havia dito para vocês. Estabeleci uma venda de 100 mil unidades no Brasil, 100 mil unidades na Alemanha e assim vai, certo? Então, 100 mil unidades é o valor que eu estou estipulando aqui, certo? Em vendas para cada país deste. Então, eu tenho que descobrir quantas unidades foi vendida por mês para cada um desses países. E o 100% é apenas o nosso parâmetro aqui para a gente fazer o cálculo da diferença entre o que foi vendido e o que restou, certo? Então, antes de qualquer coisa, antes da gente fazer as nossas fórmulas, vamos primeiro criar os nossos critérios, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui na guia desenvolvedor, vou inserir um Dropbox, certo? Aqui um controle de formulário aqui, ó. Na guia controle de formulários, a nossa caixa de combinação. Então, eu vou desenhar um aqui. Observe que é esse carinha aqui. Vou clicar com o botão direito sobre ele. Formatar controle. Vou aqui no intervalo de entrada. O intervalo de entrada vai ser o que vai entrar nele, certo? Clico nessa caixinha. E vou aqui na minha Plan 2. O que vai entrar nele vai ser esses dados aqui, ó. Vou fechar aqui a caixinha. Vínculo da célula. Onde é que vai ser vinculado o valor que eu filtrar lá, certo? Então, o valor que vai ser vinculado vai ser o valor que estiver na minha N1, certo? O intervalo de entrada aqui, eu acabei alterando sem querer. Então, vamos novamente fazer o intervalo de entrada. O intervalo de entrada vai ser esses carinhas aqui, ó. Certo? Esses são os meus critérios. Agora, eu vou clicar aqui no vínculo da célula, aonde vai estar vinculado o valor que eu filtrar. Vai ser esse carinha aqui, ó. Certo? O N1. Observe. Vou dar um OK. Beleza. Se eu clicar agora nele, observe que me aparece os critérios, certo? Vou criar outro Dropbox. Criado outro Dropbox aqui.
o que é que eu vou fazer agora? Vou clicar novamente sobre ele, formatar controle, intervalo de entrada. O intervalo de entrada dele vai ser aqui na nossa Plan 2, esses meses, ó, certo? Vou fechar aqui. Agora eu vou clicar no vínculo de entrada e vou escolher. Observe que me apareceu aqui linha suspensa, certo? Como eu vou ter 12 meses, obviamente eu vou deixar o intervalo de 12, certo? Para que todos os meses apareçam. O vínculo da célula, no caso eu clico aqui na célula e clico na caixinha. Então o vínculo que vai estar vinculado à minha célula vai ser o valor da N2. Ou seja, quando eu selecionar o mês, o valor vem para cá, certo? E o que eu vou fazer? Clico aqui na caixinha e dou um OK. Observe o que acontece. Se eu filtrar televisão, apareceu o valor 2 lá. O que é esse valor 2? É a segunda posição onde se encontra, no caso, é o posicionamento do valor. Se eu filtrar celular, observe que aparece o valor 1. Se eu filtrar a televisão, o 2, o 3 para lojas e o 4 para internet, certo? Observe que o mesmo vai acontecer com os meses, ó. Filtrei o mês 2, que é o fevereiro, o mês 4, abril. Então, esse valor aqui que está aparecendo, não necessariamente é o valor 4 correspondente ao mês de abril, certo? Já que o mês de abril é 4, mas sim como está distribuído o valor. Porque se eu tivesse colocado esse nome abril lá na última posição, se eu filtrasse ele tivesse aqui no lugar de dezembro e aparecia o valor 12, certo? Então esse 4 não quer dizer que é o mês de abril, por ser o mês 4, certo? Mas sim o posicionamento que está o texto aqui no nosso Dropbox. Então é o seguinte, obviamente você já pode estar raciocinando. Eu vou descobrir aqui qual é o valor 4, certo? Porém, para que eu traga aqui para o lado, quem é o valor 4? Porque o valor 4 eu não vou ter aqui dentro dessa base, certo? Porém, eu coloquei aqui de 1 a 12, que são os nossos 12 meses, e coloquei de 1 a 12 também, vai representar aqui os valores que está distribuído na coluna H, certo? Ou seja, se eu botar lá 1, obviamente ele vai trazer o valor celular, no caso. Se eu botar o valor 2, obviamente vai trazer o nome televisão e assim por diante, certo? Então, obviamente, vamos utilizar um PROC-V aqui. Igual a PROC-V. Creio eu que você já tem conhecimento que seja o PROC, certo? É a forma mais básica do Excel. Ou seja, ele vai me pedir alguns parâmetros aqui. O valor procurado. Ele está me perguntando quem é que ele vai procurar. Ele vai procurar o valor 4, certo? Que é esse valor aqui que está na célula N1. Coloco ponto e vírgula. E ele me pergunta aonde é que ele vai procurar, certo? Que no caso é a nossa matriz tabela. Ele vai procurar este valor aonde? Na nossa Plan 2, certo? E esse valor vai estar dentro desse intervalo aqui, ó, certo? Na nossa Plan 2 de G2 a G13. Para eu não perder esse intervalo, na hora que eu arrastar, vou selecionar este intervalo aqui, onde está a célula G2 e L13. Vou pressionar o F4, certo? Ou seja, travei aqui o meu intervalo. Ou seja, quando eu arrastar, ele não vai sair dentro deste intervalo. Ponto e vírgula. E ele me pergunta o número do índice da coluna, ou seja, ao ele encontrar 4, qual é o valor que eu quero que ele encontre, ele retorne no caso. Como eu tenho como eu tenho 3 colunas, a coluna 1 seria, no meu caso, a coluna onde está o número 4, a coluna 2 vai ser aonde está o nome, certo? O nome, por exemplo, internet, celular e assim por diante, que é o meio de venda. E a coluna 3 vai ser a data, ou seja, eu quero que ele retorne aqui, no caso, quando eu filtrar o 4, o meio que eu comprei, certo? No meu caso vai ser a coluna 2, ponto e vírgula, e ele me pergunta se eu quero um valor correspondente, aproximado ou exato. No meu caso eu quero realmente que ele retorne só se for exato. Então eu dou duplo clique aqui no falso e dou um enter, certo? Ou seja, se ele encontrou internet, por quê? Porque se eu vir aqui na minha Plan 2, o valor 4 está ligado à internet, certo? Ó. Então eu acho que aí vocês entenderam. Ó. Como eu disse, eu tenho 3 colunas. Se ele filtrou e ele está procurando o nome internet nessas 3 colunas. Como eu disse para ele que eu quero que ele retorne a coluna 2, se ele achar o valor 4 na coluna 1, se ele encontrar, ele vai fazer a procura, no caso, perdão, ele vai fazer a procura por este valor aqui, certo? E este valor que ele retornou é o valor internet, porque eu disse para ele que eu quero que ele retorne este valor aqui na coluna 2, mediante ele encontrar o número 4, certo? O 4 ele vai procurar, obviamente,
na coluna 1, porém ele vai me retornar na coluna, o valor da coluna 2, pois eu formei para ele o valor 2 aqui na coluna, certo? Se eu tivesse formado 3, obviamente, ia me trazer aqui o mês de abril. Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou botar um 3 e me trouxe aqui, no caso, é o mês de abril. Porém, não está aqui, o nosso valor aqui no caso, não está formatado como data, certo? Então me trouxe esse valor. Então eu vou botar aqui o 2. Apenas para ilustrar. E aqui o que, é que ele vai fazer, certo? Se ele encontrar o 4, eu vou querer que ele me retorne o que no caso? É a mesma coisa, certo? Então, eu vou arrastar a fórmula aqui para baixo. Observe que veio junto. Só que eu vou querer o valor 3. Ou seja, se ele me retornar o valor 4, no meu caso aqui, eu vou querer que ele me traga o quê? Eu vou querer que ele me traga, no caso aqui o 4, o mês de abril, certo? Então, como é que eu formato essa célula? Muito simples. Vou selecionar aqui, formatar células. No caso, se eu vim aqui em data, eu não tenho uma data que me retorne exatamente como está lá, certo? O mês e o ano, do jeito que está distribuído lá. Então eu vou aqui em personalizado e vou criar um formato qualquer para mim, certo? Observe que eu tenho aqui dia, mês e ano, certo? Ele me traz neste formato. No caso, ele vai me trazer aqui apenas o mês e o ano. Então eu vou apagar esses 2D, que representa o dia. E vou apagar essa barra, certo? Observe que agora ele já me traz aqui o mês e o ano, certo? No caso, eu quero que apareça o nome do mês. Então eu coloco um terceiro M, certo? E apareceu aqui. Se eu botar um quarto M, observe que ele me traz o nome completo. Mas no caso eu quero só a abreviação, certo? E aqui, no meu ano, observe que ele me traz 2017. Eu não me lembro bem se lá tá 2017 ou só o 17, certo? No meu caso eu vou deixar do jeito que tá aqui, qualquer coisa a gente altera. Vou dar um OK. Vamos só verificar aqui como é que está distribuído, está só 17. Então vamos retornar novamente aqui. Formatar as células. Vamos formatar como personalizado, no caso, já está como personalizado aqui. No caso, se você vier na guia personalizada e não tiver um formato, você escolhe um qualquer aqui e personaliza abaixo digitando os 3 M's, barra e 2A, certo? Que eu vou fazer aqui, ó. Vou apagar os 2A e observe que me ficou apenas o 17. Vou dar um OK e agora sim, certo? Observe que se eu filtrar aqui agora setembro, me trouxe lá setembro, que é o mês 9, certo? Se eu mudar aqui, ó, televisão, beleza? Então vamos tentar aqui agilizar para a gente ir para a parte da fórmula, certo? Então esses são os nossos dois intervalos que eu vou precisar fazer a procura aqui dentro, certo? Vou ter que procurar pelo mês, obviamente, e no caso, obviamente também pelo país e também pelo critério, qual foi o critério utilizado para a venda, certo? Ou seja, vou ter 3 critérios. Como eu vou ter 3 critérios, vamos estar trabalhando com a fórmula, certo? A função soma-se. Só que o soma-se não atende à nossa necessidade, certo? Visto que o soma-se pede apenas um critério. Então, vou utilizar o nosso soma-ses, certo? No plural. Tá aqui ele, certo? Soma-ses. Aonde eu posso estabelecer mais de um critério, certo? Se eu tivesse apenas o critério Brasil, eu utilizaria o soma-se. Como eu tenho mais de um critério, vou ter que utilizar, no caso, o soma-ses, no plural, certo? Então, o intervalo que ele vai somar, certo? Ele está me perguntando qual é o intervalo que ele vai somar. O intervalo que ele vai somar vai ser aqui dentro, certo? Na minha coluna D. Observe que eu filtrei, certo? Eu selecionei a coluna inteira, por isso que botou de D a D. E está utilizando como plan 2, certo? A base. Ponto e vírgula. E ele me pergunta qual é o primeiro intervalo. O intervalo que ele vai fazer essa procura, no meu caso, eu vou colocar como primeiro intervalo, certo? Onde é que ele vai procurar este valor para somar este, certo? Eu já sei que ele vai somar esses valores da coluna D. E onde é que ele vai fazer a primeira procura para ele estabelecer um critério. No meu caso, eu vou estabelecer como primeiro critério o país, certo? Que está na minha coluna B. Observe que eu selecionei a coluna B inteira, por isso ficou de B a B, certo? Ou seja, se eu botar mais valores, ele vai continuar dinâmico, certo? Ponto e vírgula. E ele me pede qual é o primeiro critério. O primeiro critério, no meu caso, vai ser o nosso país, certo? Coloco ponto e vírgula para passar para o próximo parâmetro, certo? Ele está me perguntando qual é o nosso próximo intervalo. O meu próximo intervalo vai ser descobrir em qual foi a data, certo? Que foi vendida. Então eu vou novamente aqui plan 2 e vou selecionar agora a coluna A inteira. Ou seja,
ele vai procurar agora dentro da data, certo? Pois vou estar estabelecendo qual é o critério que ele vai procurar aqui dentro da coluna A. Ponto e vírgula. E ele me pede quem é o próximo critério. O próximo critério, obviamente, vou voltar para plan 3, vai ser aqui, ó, o nosso mês que estiver selecionado aqui, certo? Observe que quando eu mudar aqui, esse carinha vai mudar, ou seja, esse intervalo é dinâmico. Ponto e vírgula. E ele me pede o próximo intervalo de critério. O próximo intervalo de critério vai ser procurar o meu meio que eu utilizei para vender essas 100 mil unidades, certo? Vou na plan 2. Observe que eu vou selecionar agora a coluna C inteira. A nossa fórmula está toda aqui, certo? E o arquivo vai estar disponível para download. Ponto e vírgula. E ele me pede quem é o próximo critério, certo? Obviamente o próximo critério, vou lá na minha plan 3, vai ser este valor que estiver na minha O1, certo? Vou dar um Enter e observe que me retornou este valor aqui. Se eu for lá em Brasil, primeiro vamos reparar aqui, certo? O meio de comunicação é a televisão e o mês é setembro e o país é Brasil. Vamos verificar se esse valor está realmente correto. Vou aqui na minha plan 2, vou filtrar Brasil, só para a gente verificar se está realmente correto. Vou selecionar aqui apenas o mês de setembro e o meio de comunicação que ele utilizou para vendas no mês de setembro teve quantidade de 74.454 unidades, certo? Vamos verificar se esse valor é o valor que está retornando aqui. É, exatamente, ó, certo? Então está exato esse valor. Vou só desfiltrar aqui também. E agora ficou muito fácil, certo? Criado uma fórmula, basicamente a gente vai arrastar ela, certo? Vamos verificar só se a gente não vai perder o intervalo. Observe que aqui eu estou puxando o O2, certo? Que é esse carinha aqui. Se eu arrastar, observe o que vai acontecer, ó. O meu valor mudou para O3 e esse carinha mudou para O2, certo? Se eu vim aqui para a próxima forma, observe que O2 e O1 é os meus intervalos, certo? Ou seja, o intervalo de meio de comunicação e o intervalo do ano. Ou seja, eu vou ter que fixar esses carinhas aqui. Vou apagar esse carinha que eu arrastei, que mudou o intervalo, certo? Com relação aqui às colunas, não tem necessidade de eu mudar, porque elas estão fixas, certo? De D a D, de B a B, de A a, certo? E esse valor B3, ele vai ter que mudar, certo? Ou seja, ele está puxando B3, que é o país Brasil. Como depois eu vou querer procurar por Alemanha, eu não posso mudar o valor, certo? O que eu vou fazer aqui basicamente é travar esses dois carinhas aqui. O O2, pressiono F4 e O1, certo? Vou pressionar F4. Ou seja, quando eu arrastar esse carinha para baixo, observe que ele agora está procurando, certo? Nos mesmos intervalos, porém com o critério de B4. B4 é a célula que está alimentada com o nome Alemanha. Se eu arrastar agora para baixo, observe que mudou, certo? Então, vamos fazer o seguinte. O vídeo aqui já extrapolou os 20 minutos. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a este assunto, beleza? Eu espero que você possa ter gostado. É necessário que o seu like esteja aparecendo aí para a gente dar continuidade, certo? Se tiver muitos likes, vamos dar continuidade. Se não, a gente vai entender que vocês não gostaram do assunto, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou!